palavra, vereador João Ues, da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente agradecer à vereadora Sandra, mas eu acho que a reflexão ela é muito importante, vereador Garbim. A bancada do PT e do PCdoB convoca o secretário Micael. E eu sempre sou da opinião e vou voltar em todas as convocações feitas para vir dar explicações quando o secretário já não veio fazê-la. Eu até esperava que a declaração de líder, a fala da vereadora Estela e depois na declaração de líder, ela desse as soluções, porque foram feitas perguntas, questionamentos, o secretário Micael respondeu e respondeu muito bem, dentro dos seus conhecimentos técnicos, de ser um servidor altamente qualificado nos quadros da prefeitura, com reconhecimento em nível estadual e nível federal. Ele respondeu, foi feito mais alguns questionamentos, ele respondeu e esperava que a vereadora Estela usasse o espaço dela para dar soluções. Mas não, né? Por quê? Porque achar problema na administração do prefeito Adiló é muito fácil. Eu quero ver falar de si mesmo. Tu sabes que tem uma frase que o ex-vereador desta casa, o presidente Velocino Ex, falava, que o gambá, ele não se cheira porque ele morre do próprio cheiro, mas ele fala do cheiro do vizinho. E aí o seguinte, corte de CCs. Tem que cortar CC, a solução é cortar CC. Governo Bolsonaro, vereadora Daiane, de 29 ministérios baixou para 22. Governo Lula. Papai Lula. Primeiro ato, de 22 foi a 37, aumentou 60%. Mas o problema é o prefeito Adiló que não corta CC. O problema é o CCs do prefeito Adiló. Tudo o problema é o Adiló. Mas não consegue olhar a realidade do governo federal. Quando possível, uma parte. Aí, vamos mais. Não, porque tem que ter o prefeito Adiló acordou de manhã cedo, o vereador Cristiano Soro, que já foi secretário de Finanças, chefe de gabinete, e falou, hoje eu vou baixar um decreto e eu vou cortar tudo. Sabe, provavelmente, sabe em que ele se baseou? Eu tenho quase certeza, não falei com o prefeito Adiló. Num decreto do presidente Lula, do dia 24 de março de 2026, que baixou um decreto cortando 1,6 bilhões de orçamento para a economia. Mas, de repente, ele tenha se baseado um pouquinho mais. Governo Lula, da bancada do PT, que fez a convocação junto com outros vereadores, mas estou falando do governo federal. E aqui eles têm solução para tudo. Eu nunca vi falar uma solução. Quero ver amanhã, de repente, um espaço, as soluções que eles vão achar. O ano passado, tivemos decretos, vereador Garbim, em nível federal, para fechar a meta fiscal do ano. 31 bilhões e 300 milhões, 31 bilhões e 300 milhões de corte em decreto do presidente Lula. Mas o prefeito Adiló é o cara diferente, o chefe do executivo em nível nacional diferente de todos, que baixa decreto. Será que desses 31 milhões não foi cortado na área da educação, da saúde, da cultura? Provavelmente sim. Mas Caxias é diferente. Caxias é um país à parte, né, um local à parte, que não pode se ter. Então eu volto a falar da questão também dos CCs. Aí eu fui procurar. De janeiro de 2023 a novembro de 2025, vocês sabem quantos CCs o governo Lula criou, vereadora Daiane? 4.400 novos CCs. Mas o problema é o prefeito Adiló, com os CCs do prefeito Adiló. Evidentemente que, de repente, tem alguns no meio que não se puxam o necessário como deveriam se puxar. E esses têm que ser revistos. Esses têm que ser promovidos ao mercado de trabalho, que vai procurar outras atividades. Concordo? Mas, gente, antes de falar do prefeito Adiló, que faz milagre, porque aqui a gente fala todo dia, a gente acha solução para tudo, quando acha. Eu quero ir lá, quero ver sentadinho lá, onde o secretário Cristiano sentou na Secretaria de Finanças e não dormia durante a noite, onde o secretário Fiuza sentou por um grande período, a vereadora Sandra, no período que foi subprefeita,
O senhor nunca foi CC da prefeitura, vereador Garbim, nem a vereadora Andressa, creio que nem o vereador Lucas no passado, né? Acho que não, né? A senhora, a vereadora Daiane, que foi diretora do CEL, depois também teve na Secretaria da Cultura. Que milagre se faz? Que milagre se faz? Aí dentro desses 31 bilhões cortados pelo governo federal, provavelmente algum valor viria para Caxias. Mas o problema é o prefeito Adiló. Que milagre vocês querem que o prefeito Adiló faça, que não saiu da boca do prefeito, não saiu de um cara que concorreu a nada, no máximo a carteirinha de bom marido, o Micael deve concorrer, um cara técnico, sério, respeitado em nível municipal, estadual e federal. Qual é a solução? Vamos cortar o quê? Vamos cortar o quê? Vamos se basear, eu acho que tem que se basear no decreto do presidente Lula, do dia 24 de março, e cortar na mesma linha. Solução para tudo, para tudo. Vamos lá ajudar. Eu já falei, vereador Garbim, o senhor que é líder do governo, tem que colocar alguns vereadores da casa que acham solução para tudo de secretário. Mas aí eles não aceitam, sabe por quê? Porque é mais fácil ficar aqui parlando, até porque o nosso serviço de vereador aqui é falar. Mas vai lá, vai lá, vai lá. Eu gostaria uma hora também de escutar um exemplo, a vereadora Sandra foi subprefeita, a vereadora Daiane, as dificuldades. Em um momento que nós não tínhamos uma economia do jeito que está hoje, que era muito mais fácil. Pega o governo Sartori, que se tinha recursos, o próprio governo Alceu se tinha recursos, né? O próprio governo Adiló, que a senhora também participou do início. São momentos diferentes. Solução para tudo. Solução para tudo. Mas se candidatem a prefeito, se candidatem a prefeito e achem a solução. Ache a solução. Se eu acho solução para tudo, eu posso ser candidato a prefeito, de repente, numa próxima eleição. Vou solucionar tudo? Não vou solucionar nem a metade. Como ninguém vai solucionar? Mas antes de ficar aqui, manhãs e manhãs, criticando o prefeito Adiló, a administração do prefeito Adiló, que faz milagre, olhem aquilo que o seu governo, em nível nacional, fez e faz. Desde ter cortes, que nunca não se teve, ao contrário, corte quem fez foi o governo Bolsonaro, que está aqui a vereadora Daiane, que representa a bancada do PL, nesse momento. Esse fez cortes. O prefeito Adiló não fez cortes, diminuiu secretarias lá no início. Aumentou as secretarias? Não, diminuiu. Diminuiu. Os adjuntos, o vereador Lucas, foi aprovado por essa casa. Eu não sei como é que foi o seu voto, mas aumentou. Mas não aumentou proporcionalmente, provavelmente, nem 0,00% do presidente Lula. Vereador Fiuza, sua parte. Obrigado, vereador João Ex. Na verdade, é o governo que aparelhou a máquina, né? Às vezes tem pessoas aqui, nobres vereadores, como a vereadora Andressa mencionou, de cortar CC, mas ela está no governo que apoia o aparelhamento da máquina aos seus amigos, né? Aos seus compadres. E é difícil dialogar com seriedade. A ponto de que pregam, às vezes, assistencialismo, mas botam a mão nos coitadinhos dos velhinhos, dos aposentados. E assim por diante. Obrigado, vereador João. Obrigado, vereador Fiuza. Vereador Caleb Garbim, sua parte. Vereador João, parabéns pela sua fala. Eu acho que é um misto de desabafo e, ao mesmo tempo, tentar trazer para a realidade, né? Porque vamos pegar a proporção. Vamos pegar a proporção, já que se fala tanto dos CCs, e eu começo dizendo, olhando para a câmera e dizendo, ao prefeito Adiló, o vice-prefeito Nesp, ele é o chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles. Tem CC que precisa ser cortado, sim. Tem CC que tem que ser demitido porque não comparece muitas vezes. Então, se já está reincidente, vereador Daiane, pessoas que não vão trabalhar, tem que tirar e dar espaço e horário de expediente, concordo. Porque o meu assessor aqui dentro, eu cobro horário de expediente. E eu tenho certeza que o assessor de todos os vereadores aqui dentro trabalha além do expediente aqui, das 8 às 5, às 6 da tarde. Trabalha de noite, madrugada, final de semana, etc. Agora, vamos lá. Caxias do Sul, 250 CCs, vamos arredondar. Pega a realidade de Canoas, vereador João Ex, que é uma cidade com um PIB menor, população menor, dimensão geográfica umas 4 ou 5 vezes menor que Caxias, inclusive. Hoje o governo que está lá é o governo do PL, mas até um tempo atrás era um governo de esquerda que estava lá, perpetuando-se no poder, na época do Jairo Jorge e companhia. Quantos CCs tinha lá? Mais de 800 CCs em Canoas. E cada vez criando mais. Aí,
A gente olha para o executivo, eu vejo os colegas falando dos secretários adjuntos, mas tem vereador que só se vale do adjunto, porque não consegue diálogo com o secretário. E aí precisa falar com o adjunto porque cortou relações com os secretários e não consegue conversar com os secretários. Para concluir, vereador João. Uma declaração de líder da bancada do Republicanos. Segue em declaração de líder da bancada do Republicano. Só vamos fazer uma verificação de quórum. Eu solicito aos colegas vereadores e vereadoras que registrem as suas presenças no terminal eletrônico. Registra a presença verbalmente, presidente. Estou sem acesso ao momento. Presidente, eu peço licença da tribuna para ir até o tablet. Vamos só abrir o sistema. Só logar. Presidente, o senhor me autoriza a sair da tribuna e retornar ao tablet? Sim, já está presente, vereador João. Mas é que só Tem algum atualizando. vereador aí atrás? Vê quem está no banheiro aí. Tem alguém no banheiro. Encerrado o registro de presença, presentes a vereadora Estela Valardim, João Ex, Caleb Garbim, Lucas Carenhato e Sandra Boneto do Novo. Ausentes, vereadora Andressa Marques. Atualiza novamente. E vereadora Daiane Melo. Agora, então, retificando o resultado da verificação de quórum. Presentes, vereadora Estela Valardim, João Ex, Andressa Marques, Daiane Melo, Caleb Garbim, Sandra Boneto. Ausentes, vereador Sandro Fantinel, José Abreu, Aldonei Machado, Andressa Malman, Bortola, Está no banheiro, acho. Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Fiuza, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rose Frigeri, Tenente Cristiano Becker, Wagner Petrini e Zé D'Ambros. Pois não. Nós estamos com um quórum de 7 vereadores apenas, e em razão da falta de quórum, nós vamos ter que encerrar a sessão. Agradeço, presidente. De Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão.